tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávia Porcino, eu sou médica mastologista pela USP e tenho experiência em imagens de mama pela Unicamp. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema bastante específico do tratamento do câncer de mama, que é a quimioterapia neoadjuvante. Exatamente o que significa esse termo? É a quimioterapia que a gente faz para paciente antes da cirurgia. Então, nem todo caso de câncer de mama que diagnosticamos, ele é a princípio cirúrgico. Existem algumas indicações bem clássicas para quimioterapia neste cenário que vem antes da cirurgia. Uma delas seria, por exemplo, um tumor localmente avançado, que precisamos proteger os órgãos à distância de metástases logo de cara, então é bastante bem indicado. Outras indicações poderiam ser a axila comprometida, tá? Ou então, hoje, como temos a cirurgia conservadora, que é aquela que não tira a mama toda, se tivermos uma ótima proporção tumor-mama, podemos fazer a cirurgia conservadora. E onde entra a quimioterapia neoadjuvante aí? A quimioterapia faz o tumor reduzir de tamanho, ou até mesmo desaparecer por completo, dependendo da resposta que o tumor tem a essa terapia. Então, isso nos permite fazer uma cirurgia muito menor do que se tivermos um tumor inicial grande, ou às vezes nem é muito grande, mas na proporção da mama da paciente, não seria possível removê-lo por completo e deixar uma mama estética ali, tá? Então, essas são algumas possibilidades de cenário da quimioterapia neoadjuvante e tem algumas peculiaridades que a gente tem que considerar sempre que indicar essa quimioterapia neoadjuvante. Uma delas é o seguinte: precisamos ter ambas as mamas completamente investigadas e as axilas investigadas para não perdermos o timing de diagnosticar alguma doença na mama contralateral ou na axila, que porventura, se indicarmos a quimioterapia, essa doença vai sumir e potencialmente teria que ser cirurgicamente tratado. Então, por exemplo, uma paciente tem um tumor de mama, um câncer de mama de 2 centímetros em uma mama e na outra mama tem algum nódulo que não foi investigado. Se isso desaparecer durante a quimioterapia, é muito difícil, sem uma biópsia, um diagnóstico anterior, a gente não considerar que aquilo era também um câncer sincrônico, né, que surgiu ao mesmo tempo. Então, ambas as mamas precisam ser investigadas. Nesse contexto, uma ressonância de mamas quase sempre é muito bem indicada, tá? Que vai mostrar minúcias de ambas as mamas e também linfonodos que, porventura, parecerem atípicos, não normais nas axilas, sugerindo metástase axilar, também idealmente devem ser puncionados, pois uma axila que sofre o downgrade, o que é isso? A gente tem uma axila comprometida pelo câncer de mama, se isso muda depois da quimioterapia, cirurgicamente isso também pode ter alguma implicância lá na frente. E uma coisa super interessante dessa resposta da quimioterapia é o seguinte: como a lesão pode desaparecer por completo, independente do seu tamanho inicial, precisamos saber onde esse tumor estava antes do início do tratamento. Então, quando a gente indica quimioterapia neoadjuvante, o ideal é que os tumores sejam clipados. O que é clipar um tumor? Parece estranho, mas é um pequeno fragmento, um clipezinho bem pequenininho de titânio que é posicionado dentro do tumor, parecido com a forma com que é feita a biópsia, através de uma agulhinha, atravessa a pele e é colocado esse clipe lá dentro. Isso é uma vigilância do tumor, de onde ele estava antes, porque se desaparecer por completo, ainda hoje nos nossos conhecimentos atuais, precisamos operar aquela região, tá? Para mostrar e ver se teve uma resposta de fato completa no resultado da biópsia. Então, a gente precisa ter esse clipe lá para saber onde o tumor estava, tá bom? Então, resumindo, a quimioterapia neoadjuvante é todo o tratamento quimioterápico que podemos oferecer à paciente, tá? Lembrando que ela precisa ter indicação de quimioterapia, mesmo que seja feita depois da cirurgia. O que eu quero dizer com isso? Existem alguns casos que, quando a gente opera, parece que o tumor seria indicado o tratamento com a quimioterapia, mas existem alguns testes moleculares atuais
que fazem a gente, permitem que não façamos a quimioterapia nessas pacientes. Então, se tiver dúvida se aquele caso de câncer de mama vai ter quimioterapia ou não, não é um cenário ideal para ela ser feita antes da cirurgia. Mas nos casos que não há dúvida, ela pode ser indicada, tá bom? Isso permite vermos a resposta do tumor perante a esse tratamento da paciente. Então, conseguimos avaliar prognóstico, como que foi a resposta dele, e até mesmo propor tratamentos subsequentes, tá? Também para reduzir o tamanho do tumor em relação à mama, tá? Lembrando de clipar, porque dependendo do tipo de tumor, pode desaparecer completamente com a medicação, tá bom? Então existem as indicações formais e existem aqueles cenários em que a gente pode indicar tranquilamente, porque a paciente faria quimioterapia de qualquer forma no final, tá? Sempre que a gente faz esse tipo de quimioterapia, 15 dias depois, 20 dias depois, a imunidade, na maioria das vezes, está recuperada para o paciente já se submeter à cirurgia, tá certo? E só uma observação nesse cenário de tratamento pré-cirúrgico, também existe uma outra coisa interessante, que é hormonioterapia neoadjuvante. O que é isso? São comprimidos que a paciente pode tomar com esse mesmo objetivo da quimioterapia, tá? Que é reduzir o tumor, ver a resposta dele, ou às vezes até mesmo permitir a uma paciente que ainda não tem condição clínica para se submeter a uma cirurgia, para ela começar o seu tratamento, tá certo? Então esse é um cenário bem específico, mas é só para vocês também ouvirem falar um pouquinho de hormonioterapia, que podemos conversar sobre isso adiante. Combinado? Um beijo, até lá!